Imagine um mundo onde o horizonte permanece intocado pela agitação dos séculos e os primeiros raios de sol tocam a terra como o toque suave dos deuses, onde não apenas cidades, mas mundos inteiros nascem, onde pensamentos ganham forma e a coragem se torna lenda. O mar respira ao longo das margens, trazendo consigo o sabor salgado dos segredos, e a estepe se estende até os confins do mundo, guardando em si o sussurro de ventos ancestrais. Nesse espaço infinito, envolto nas brumas do tempo, nasceram forças que mudariam para sempre o curso da história. Como poderiam duas origens tão diferentes e tão poderosas surgir da mesma terra, de um único sopro? Onde reside a chave para compreender esse grande duelo que determinou o destino das nações por milênios? Em algum lugar ali, na encruzilhada de antigas rotas, sob a sombra de oliveiras, entre colinas rochosas, uma grande confrontação se anunciava. O ar estava impregnado com a premonição da mudança. Cada pedra, cada sopro de vento parecia pressagiar a chegada de uma era em que o mundano daria lugar ao heróico e a luta por ideais se tornaria o sentido da vida. A terra, encharcada pelo suor e sangue das primeiras gerações, preparava-se para se tornar a arena de batalhas que seriam celebradas em canções e lendas. Era o alvorecer de dois titãs, um alvorecer que acenderia uma luz capaz de iluminar não só a Hélade, mas todo o mundo futuro. Foi aqui, nesta terra abençoada, onde o mar se funde com o céu e as montanhas tocam as estrelas, que nasceu o que hoje chamamos de civilização. Um lugar onde nasceram lendas, onde cada pedra guarda a memória de grandes feitos e onde cada pôr do sol promete um novo começo. Este é o início de uma história que ainda não foi escrita, mas que já se sente em cada sopro de vento, em cada som das ondas. Uma história repleta de sabedoria, coragem e paixão. Uma história que começou com o alvorecer de duas grandes potências. Em algum lugar ali, na encruzilhada de antigas rotas, sob a sombra de oliveiras, entre colinas rochosas, uma grande confrontação se anunciava. O ar estava impregnado com a premonição da mudança. Cada pedra, cada sopro de vento parecia pressagiar a chegada de uma era em que o mundano daria lugar ao heróico, e a luta por ideais se tornaria o sentido da vida. A terra, encharcada pelo suor e sangue das primeiras gerações, preparava-se para se tornar a arena de batalhas que seriam celebradas em canções e lendas. Era o alvorecer de dois titãs, um alvorecer que acenderia uma luz capaz de iluminar não só a Hélade, mas todo o mundo futuro. Foi aqui, nesta terra abençoada, onde o mar se funde com o céu e as montanhas tocam as estrelas, que nasceu o que hoje chamamos de civilização. Um lugar onde nasceram lendas, onde cada pedra guarda a memória de grandes feitos e onde cada pôr do sol promete um novo começo. Este é o início de uma história que ainda não foi escrita, mas que já se sente em cada sopro de vento, em cada som das ondas. Uma história repleta de sabedoria, coragem e paixão. Uma história que começou com o alvorecer de duas grandes potências. Agora, façamos uma pausa diante das muralhas da cidade que cresceu na Ática. Atenas. Seu próprio nome evoca sabedoria e força. Não é apenas um assentamento, é um organismo vivo, pulsando ao ritmo de milhares de corações. Aqui, entre templos de mármore branco que se elevam em direção ao sol e ruas estreitas onde as sombras se entrelaçam, nasceu algo que mudou o mundo para sempre.
democracia. Uma palavra que ainda ressoa em nossas mentes, como um sino que clama por liberdade. Imagine a ágora, o coração da cidade. Não apenas um mercado, mas um lugar onde cada cidadão, fosse artesão, filósofo ou líder militar, tinha voz. O sol a banha em ouro, refletindo nas estátuas de bronze e na pedra branca. O ar se enche com a agitação da multidão, debates, risos e cantos. Aqui nasceram ideias que, como sementes, se espalharam pelo Mediterrâneo, criando raízes na alma das pessoas. Aqui, nesta terra, o homem percebeu pela primeira vez seu próprio valor, seu direito de participar do controle do próprio destino. Atenas não foi apenas o berço da política, tornou-se um altar do pensamento. Filósofos, esses andarilhos em busca da verdade, percorriam as ruas, reunindo-se à sombra dos plátanos ou nos degraus dos templos. Sócrates com suas perguntas eternas, Platão com seu mundo ideal de formas, Aristóteles com seu desejo de ordenar tudo o que existe. Suas palavras, como raios de luz, penetraram a escuridão da ignorância, iluminando os caminhos do conhecimento. Ensinaram não apenas a viver, mas também a pensar, a ver o mundo não apenas como ele é, mas também como ele poderia ser. Arte. Oh, a arte de Atenas! Ela respirava vida. Escultores esculpiam deuses e heróis, imbuindo o mármore de movimento e paixão. Arquitetos ergueram o Partenon, aquela obra-prima que ainda hoje impressiona com sua harmonia e grandiosidade. Cada linha, cada detalhe, como uma canção gravada em pedra. Um teatro onde tragédia e comédia se entrelaçavam, fazendo o público rir e chorar, refletir sobre o bem e o mal, o destino e a liberdade. Ésquilo, Sófocles, Eurípides, suas vozes ainda ressoam em nossas almas, lembrando-nos das eternas paixões humanas. Atenas era uma cidade de contrastes. Ali, sob o manto da sabedoria e da beleza, uma vida vibrante se desenrolava. Os cidadãos debatiam, votavam e tomavam decisões. O mar que banhava as costas da Ática trazia não apenas mercadorias, mas também notícias de terras distantes e novos desafios. Essa cidade possuía orgulho e autoconfiança, por vezes beirando a arrogância. Afinal, consideravam-se o ápice do desenvolvimento humano, uma luz destinada a iluminar o mundo inteiro. Mas essa luz, tão brilhante e sedutora, não poderia existir no vácuo. Atraía a atenção, despertava a admiração e até inveja. Atenas, com sua democracia, filosofia e arte, tornou-se um farol ao qual muitos aspiravam, mas que também podia se tornar um alvo para aqueles que viam sua luz como uma ameaça. Aqui, nesta cidade, onde cada pedra respirava história, os alicerces do futuro foram lançados, mas também as tempestades que viriam foram pronunciadas. A Ática, berço da civilização, preparava-se para provações que testariam a força de tudo o que havia criado. Mas onde a luz ateniense se espalhava como um rio dourado, nos vales sombrios do Peloponeso, algo mais nasceu. Algo forjado nos ventos impetuosos das montanhas e no solo árido que oferecia apenas o essencial. Isso era Esparta, não uma cidade no sentido tradicional, com ágoras movimentadas e templos graciosos. Esparta era mais como um acampamento, uma fortaleza, buscando a eternidade. Ali não se cantavam odes à beleza, ali ensinava-se a sobreviver. A vida inteira de um espartano era subordinada a um único objetivo: criar o guerreiro perfeito. Desde o nascimento, assim que um bebê dava seu primeiro choro, era examinado.
Os fracos e incapazes eram condenados ao abandono. Era cruel, mas os espartanos acreditavam que era assim que fortaleciam sua tribo, eliminando tudo o que era supérfluo, tudo o que pudesse enfraquecê-los nas batalhas futuras. Os meninos deixavam a casa do pai aos 7 anos de idade. Suas vidas começavam na Agogê, uma escola rigorosa onde cada dia era uma batalha. Ali, aprendiam a suportar a dor, a fome e o frio. Aprendiam a ser obedientes, disciplinados e destemidos. Dormiam em esteiras de palha duras, comiam pouco, muitas vezes buscando comida por conta própria. Suas roupas eram simples e rústicas. O luxo não era apenas indesejável, era um inimigo que podia distrair do que era mais importante. Seus corpos eram bronzeados pelo sol e fortalecidos pelo treinamento. Seus espíritos eram de aço. A palavra liberdade tinha um significado especial em Esparta. Não era liberdade de escolha, nem liberdade de expressão. Era liberdade do medo, liberdade da fraqueza, liberdade para servir ao Estado, que era tudo. As mulheres em Esparta ocupavam uma posição especial. Não lhes era proibido participar de esportes. Eram fortes e saudáveis. Afinal, o nascimento dos futuros espartanos dependia delas. Não conheciam a escravidão doméstica, eram ensinadas a administrar o lar enquanto os homens estavam na guerra. Mas seu papel também estava subordinado a um objetivo primordial. Eram as mães dos guerreiros, sentiam orgulho ao ouvir: seu filho morreu defendendo a pátria. Esse era o maior reconhecimento. A sociedade espartana era construída sobre os alicerces de uma hierarquia rígida. No topo estavam os espartanos, cidadãos plenos e guerreiros. Abaixo deles estavam os periecos, cidadãos livres, artesãos e comerciantes que não possuíam direitos políticos. E na base da pirâmide social estavam os ilotas, escravos que trabalhavam a terra onde os espartanos viviam. Eles superavam em muito o número de espartanos e eram uma fonte constante de conflitos. As medidas mais brutais eram usadas para mantê-los sob controle. Uma força policial secreta, os criptídeos, composta por jovens espartanos, realizava incursões noturnas contra os ilotas, matando os mais fortes e ousados. O medo era uma constante para os ilotas, e era o medo que sustentava todo o sistema espartano. Cada espartano fazia parte de um único mecanismo. Ambições, desejos e sentimentos pessoais ficavam em segundo plano em relação ao dever para com o Estado. Sua renomada brevidade na fala, seu laconismo, era mais do que apenas um traço de caráter. Era uma demonstração de que as palavras deviam ser precisas, tão impactantes quanto uma estocada de lança. Menos palavras, mais ação. Mas por trás dessa severidade exterior, por trás dessa disciplina férrea, escondia-se um segredo que inspirava admiração em alguns e temor em outros. Os espartanos não construíram edifícios magníficos, nem criaram obras de arte que perdurariam pelos séculos. Sua arte era a própria vida, o próprio sistema. Seu ideal era uma sociedade perfeita, onde todos conheciam seu lugar e cumpriam seu papel. Uma sociedade capaz de resistir a qualquer ameaça. Era uma sociedade baseada na autodisciplina, na rejeição de tudo que pudesse enfraquecer o espírito. Sua alimentação era simples, suas roupas rústicas, suas moradias modestas. Sem excessos, sem luxos. Todos os recursos eram destinados ao exército, à manutenção da ordem. Seu único objetivo era manter o domínio e defender suas fronteiras.
Contudo, nesse sistema rígido, onde todos eram engrenagens de uma vasta máquina, também existia uma forma de harmonia. Harmonia que nascia da ordem, da previsibilidade. Todos sabiam o que se esperava deles, e todos sabiam que o mesmo se esperava dos outros. Isso criava uma sensação de solidez, de imutabilidade. Foi precisamente essa força interior, esse espírito guerreiro, essa disciplina férrea que fez de Esparta uma força formidável, uma força capaz de resistir a qualquer inimigo. Uma força que inspirava medo. Em contraste com a luxuosa Atenas, com sua filosofia e arte, Esparta parecia outro mundo. Um mundo onde reinava a ordem, onde a força e o dever prevaleciam. Um mundo que se preparava para a sua hora, para o seu teste. E essa hora, por mais estranho que pareça, estava destinada a chegar por causa daquela mesma Atenas que parecia tão distante e diferente. Dois mundos, dois ideais, dois caminhos que estavam inevitavelmente destinados a colidir. Nas sombras das montanhas, onde o vento cantava suas canções ásperas, uma força se fervilhava, uma força que mudaria o curso da história, uma força que não buscava a beleza, mas alcançava a perfeição à sua maneira, uma força que se preparava para uma batalha onde o destino de todo o mundo helênico seria decidido. Esparta, terra de guerreiros, terra de disciplina, terra de mistério, estava no limiar de grandes feitos, e o mundo inteiro parava, antecipando as mudanças que se aproximavam. Uma mudança de era se aproxima, como uma brisa que sopra pela estepe. Em algum lugar a leste, além dos mares azuis e das montanhas distantes, um império crescia em poder, sua sombra estendendo-se do Nilo ao Indo. O Império Persa, um reino de reis onde o ouro fluía como rios e os exércitos pareciam incontáveis, como estrelas no céu noturno, lentamente voltou seu olhar para o oeste, em direção às pequenas, mas orgulhosas, cidades dos gregos. Era um Estado construído sobre o poder, sobre a submissão, sobre tradições ancestrais. Seus governantes, sentados em tronos de marfim, viam o mundo como sua propriedade e os outros povos como seus servos. A Pérsia tinha sua própria ordem, seu próprio ritmo majestoso. Os sussurros dos cortesãos, o tilintar do ouro, o estrépito dos cascos de milhares de cavalos galopando pelas estradas reais, tudo isso criava uma sensação de poder e imutabilidade. O grande rei, governante de todas as terras, era a personificação da vontade divina. Sua palavra era lei, sua ordem era o destino. Mas essa vasta e reluzente máquina parecia não ter limites para sua ambição. Seu apetite por poder, por novas terras, por novas riquezas, crescia a cada ano que passava. E assim, essa onda, vinda do leste, alcançou as costas da Hélade. Os gregos, fragmentados em inúmeras cidades-estado, cada uma com suas próprias leis, seus próprios deuses, seu próprio orgulho, viram-se diante de uma ameaça sem precedentes. O Império Persa, unificado sob o governo de Dário e depois de seu filho Xerxes, iniciou sua invasão. Isso foi mais do que uma simples conquista. Foi um choque entre dois mundos, dois conceitos completamente diferentes de vida, de liberdade, do lugar do homem no mundo. Os persas trouxeram consigo sua cultura, seus costumes, sua fé. Queriam que os gregos se curvassem, reconhecessem a autoridade do Rei dos Reis, pagassem tributo. Mas os gregos, mesmo as menores e mais pobres cidades-estado, conheciam o valor de sua independência.
valorizavam sua liberdade acima de tudo. Estavam prontos para lutar por cada centímetro de terra, por cada pedra de seus templos, pelo direito de decidir seu próprio destino. As primeiras faíscas desse grande conflito surgiram nas terras da Ásia Menor, onde cidades gregas, sob domínio persa, se revoltaram. Atenas, ainda não tendo alcançado sua era de ouro, mas já orgulhosa de sua democracia, apoiou os rebeldes. Foi uma decisão ousada, desafiando o poderoso rei. A Pérsia não podia tolerar isso. A vingança era inevitável. E assim, frotas de milhares e incontáveis exércitos avançaram para o oeste. O ar se encheu de ansiedade. O vento parecia sussurrar sobre batalhas iminentes. Os gregos, acostumados a lutas internas e escaramuças mesquinhas, de repente viram diante de si um inimigo capaz de devorá-los a todos. Naquele momento, enquanto a sombra da dominação persa pairava sobre a Hélade, algo surpreendente aconteceu. As cidades-estado díspares, tão frequentemente em conflito umas com as outras, começaram a se unir. Um inimigo comum, um medo comum, uma ameaça comum, tudo isso se tornou a cola que começou a unir as partes díspares do mundo grego. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, cidades que até ontem se encaravam com desconfiança, agora precisavam encontrar um terreno comum. Não foi fácil. Os espartanos, com sua disciplina militar, estavam preparados para batalhas terrestres. Os atenienses, com sua crescente frota naval, viam seu futuro no poder naval. Mas diante da ameaça persa, essas diferenças se dissiparam. Os confrontos iniciais foram brutais. A Batalha de Maratona, onde uma pequena força de atenienses liderada por Milcíades deteve o formidável exército persa, tornou-se lendária. Foi um milagre nascido da coragem, da fé em sua própria força, da certeza de que todo o mundo helênico os apoiava. Naquele dia, os gregos provaram que, mesmo diante de probabilidades esmagadoras, a vitória era possível se lutássemos pela liberdade. Em seguida, veio a Batalha das Termópilas, onde 300 espartanos, sob o comando do rei Leônidas, juntamente com outros aliados, suportaram o peso de todo o exército persa. Lutaram até o último homem, tornando-se um símbolo de abnegação e heroísmo. Seu feito, lamentado em todo o mundo helênico, inspirou novas lutas. Seguiram-se mais batalhas. A Batalha Naval de Salamina, onde a frota ateniense sob o comando de Temístocles obteve uma vitória decisiva sobre os persas, marcou um ponto de virada. As ondas quebrando contra os navios, os gritos dos guerreiros, o estalar da madeira, tudo se tornou parte do grande drama. O exército persa, privado de apoio naval, foi forçado a recuar. As guerras greco-persas foram mais do que uma simples série de batalhas. Foi um período em que os gregos reconheceram sua comunidade, sua força, sua singularidade. Perceberam que sua democracia, sua filosofia, sua arte não eram meros caprichos, mas o alicerce de sua civilização, algo pelo qual valia a pena lutar. Um inimigo comum, embora tenha criado rivais, paradoxalmente contribuiu para sua unificação, fortalecendo seu espírito. Nesse confronto, nessa provação de fogo, nasceu uma nova Hélade, pronta para sua era de ouro. Um novo capítulo do mundo antigo se abre diante de nós. Após o estrondo da batalha, após o recuo da ameaça persa, Atenas, forjada no crisol da luta, entra em sua era de ouro. O ar sobre a cidade, tão recentemente repleto de ansiedade, agora parece impregnado com o aroma de rosas e sabedoria. O sol,
iluminando suavemente os edifícios de mármore branco, parece abençoar esse florescimento. É a época em que o grande estrategista e orador Péricles, como um timoneiro habilidoso, conduz seu navio, o Estado ateniense, por águas calmas, porém férteis. Sua voz, como música, cativa os ouvintes na ágora. Suas palavras, como sementes, caem em solo fértil, dando origem a novas ideias, novas aspirações. Péricles, um homem de inteligência excepcional e vontade inabalável, tornou-se a personificação dessa era. Ele compreendeu que a verdadeira força de Atenas residia não apenas em sua marinha, mas também em seus cidadãos, em sua liberdade de pensamento e em sua busca pela perfeição. Deu à democracia um novo fôlego, tornando-a acessível a qualquer um disposto a assumir a responsabilidade pelo destino da polis. A vida na Acrópole se transformou. Pedras, testemunhas silenciosas da guerra até então, ganharam vida sob o cinzel do escultor. O Partenon, um majestoso templo dedicado à deusa Atena, tornou-se a personificação desse triunfo. Suas colunas, esbeltas e imponentes, elevam-se em direção ao céu azul como um hino à beleza e à harmonia. Frisos decorados com entalhes intrincados narravam as histórias de deuses e heróis, relembrando a todos a origem dos atenienses e suas aspirações. Cada pedra, cada raio de luz que incidia sobre o mármore parecia fazer parte de um grande projeto. Não se tratava apenas de construção, era criação. Arquitetos, escultores e artistas, todos trabalhavam, inspirados pela ideia de perfeição. Suas mãos, que recentemente empunharam armas, agora criavam obras-primas que encantariam gerações. O espírito do pensamento helênico, livre e indomável, encontrava expressão nessas criações. Filósofos, sentados à sombra de oliveiras, conduziam suas conversas explorando os mistérios da existência, da natureza humana e das leis do universo. Seus diálogos, registrados por seus alunos, tornaram-se a base da filosofia ocidental. Sócrates, sábio e enigmático, caminhava pelas ruas de Atenas, fazendo perguntas que levavam as pessoas a refletir sobre si mesmas e suas crenças. Platão, seu discípulo, desenvolveu essas ideias, criando seus ensinamentos sobre o mundo das ideias e o estado perfeito. Aristóteles, outro grande pensador, sistematizou o conhecimento, lançando os fundamentos da lógica, da ética e da política. Tragédias e comédias eram encenadas nos teatros de Atenas. Ésquilo, Sófocles, Eurípides, suas peças, repletas de significado profundo, faziam o público rir e chorar, refletindo sobre as questões eternas da vida e da morte, do destino e da liberdade. Essas apresentações eram mais do que mero entretenimento, faziam parte da vida pública, uma forma de compreender o mundo e educar os cidadãos. O ritmo da vida em Atenas tornou-se mais cadenciado, mas não menos intenso. O ruído matinal do mercado, onde os mercadores ofereciam suas mercadorias, misturava-se aos passos silenciosos dos filósofos que se apressavam para conversar. Ao entardecer, quando o sol se punha, pintando o céu com tons dourados e púrpura, as ruas se enchiam de risos e música. A democracia ateniense, testada e comprovada, tornou-se um padrão de excelência. Os cidadãos participavam do governo, tomavam decisões e assumiam responsabilidades. Foi uma experiência ousada e corajosa que demonstrou o potencial da sociedade quando todos se sentem parte integrante do todo. Péricles, dirigindo-se ao povo, falou da grandeza de Atenas,
de seu papel no mundo e de sua responsabilidade para com o futuro. Suas palavras transbordavam orgulho, mas também a compreensão da fragilidade das conquistas. Ele sabia que o mundo não para, que todo triunfo pode ser seguido por uma provação. Durante esse período de prosperidade, a arte e a ciência atingiram patamares sem precedentes. Escultores criaram estátuas que pareciam tão reais, tamanha a precisão com que retratavam a anatomia e as emoções humanas. Artistas decoraram templos e edifícios, criando afrescos vibrantes que representavam cenas de mitos e do cotidiano. Poetas compuseram versos que exaltavam a beleza da natureza, a bravura dos heróis e o amor. Matemáticos e astrônomos fizeram descobertas, expandindo as fronteiras do conhecimento. Euclides, Hipócrates, Heródoto, seus nomes permanecerão para sempre gravados na história. Atenas tornou-se um polo de atração para pessoas de todo o mundo helênico. Acadêmicos, artistas, filósofos e artesãos afluíram para cá, atraídos pelas oportunidades e pela atmosfera da cidade. Era um caldeirão de ideias, um lugar onde o novo nascia e o antigo era reinventado. A Era de Ouro de Atenas é mais do que apenas um período histórico. É um símbolo do que a humanidade pode alcançar quando pensa livremente, busca a excelência e acredita em sua própria força. É uma época em que a luz do pensamento helênico iluminou o mundo com brilho, deixando uma marca indelével na cultura e na civilização. E assim, enquanto o Partenon reluzia ao sol e a ágora vibrava com as vozes de seus cidadãos, parecia que essa Era de Ouro duraria para sempre. E assim, enquanto o Partenon brilhava sob os raios do sol e a ágora fervilhava com as vozes de seus cidadãos, parecia que essa Era de Ouro duraria para sempre. Mas em algum lugar ao sul, onde as terras eram ressequidas pelo sol e as montanhas, agrestes, outra força despertava. O vento soprava sobre o Peloponeso, carregando o aroma de ferro e resistência. Esparta, uma cidade esculpida em pedra e força de vontade, olhava para a imponente Atenas com um ceticismo evidente. Enquanto as praças atenienses cantavam sobre liberdade e sabedoria, os quartéis espartanos se enchiam com o clangor das armas e o ritmo estrito e monótono do treinamento. Esparta não construiu templos como o Partenon, nem se adornou com estátuas de deuses e heróis. Seu único monumento era o homem, o guerreiro ideal. Todo menino, mal conseguindo andar, tornava-se parte de um sistema que moldava corpo e espírito com uma consistência implacável. Agoge. Esse era o nome desse sistema educacional. Sem delicadeza, sem misericórdia. Frio, fome, dor. Esses eram os primeiros mestres. O nível de alfabetização era mínimo, a ênfase era no domínio da espada, da lança e do escudo. Cada gesto, cada palavra, cada olhar, tudo era subordinado a um único objetivo: servir ao Estado. Eles viviam de forma simples, quase ascética. Sua comida era escassa, suas roupas grosseiras. O luxo era um inimigo e a individualidade uma aberração suspeita. Toda a vida de um espartano era predeterminada desde o momento do nascimento. Bebês desafortunados, fracos ou doentes eram abandonados no topo do monte Taigeto para que a natureza seguisse seu curso. Era cruel, mas, da perspectiva dos espartanos, necessário. Somente os fortes, os resilientes, os capazes de suportar as dificuldades podiam servir como o apoio eterno do Estado. As mulheres em Esparta desfrutavam de mais liberdade do que em Atenas.
não eram mantidas trancadas, exercitavam-se, fortalecendo seus corpos para gerar filhos saudáveis, futuros guerreiros. Mas suas vidas também eram subordinadas a um único objetivo: a perpetuação da linhagem espartana. Não havia arte nem filosofia, exceto aquela que forjava o caráter. Seus cânticos eram hinos de guerra, suas danças, simulações de batalhas. O sistema espartano era único. Criou um exército que não conhecia o medo, um exército para quem a morte em batalha era a maior honra. Sua famosa falange, uma formação fechada de escudos e lanças, era praticamente inexpugnável. Cada guerreiro conhecia seu lugar, cada um sentia o apoio de um camarada próximo. Eles não apenas lutavam juntos, viviam juntos, morriam juntos, mas essa disciplina férrea tinha seu lado negativo. A sociedade espartana era fechada e conservadora. Qualquer inovação era vista com suspeita. Sua economia era baseada no trabalho dos ilotas, agricultores escravizados que cultivavam a terra e alimentavam seus senhores. Os ilotas constituíam a esmagadora maioria da população, e o medo de sua rebelião era uma constante para os espartanos. Esse medo, talvez, tenha alimentado seu desejo por poderio militar, por poder absoluto sobre si mesmos e sobre os outros. Enquanto Atenas florescia, banhando-se na luz dourada de sua era de ouro, Esparta aguardava o momento certo. Observava a democracia ateniense, com sua liberdade de expressão e abertura, atrair cada vez mais atenção. Viu a marinha ateniense dominar os mares, sua influência se espalhando por todo o mundo helênico, e isso não lhe causava admiração, mas uma profunda e fria irritação. Os espartanos consideravam os atenienses fracos, frívolos e propensos a excessos. Viam sua arte e filosofia como meras palavras vazias, sua democracia como caos, seu próprio caminho, o caminho da força, da ordem e da submissão absoluta, parecia o único verdadeiro, e assim começaram a se preparar. Prepararam-se para mostrar ao mundo que o verdadeiro poder não reside no ouro e na arte, mas no aço e na disciplina. Gradualmente, como um presságio de tempestade, as tensões entre as duas grandes potências aumentaram. Esparta interpretava cada passo dado por Atenas como um desafio, cada nova vitória naval ateniense como uma afronta pessoal. Não havia guerra declarada entre elas, mas o ar estava carregado de suspeita, intriga e hostilidade mútua. Era uma época em que dois mundos completamente diferentes, os dois polos da civilização helênica, eram cada vez mais atraídos um pelo outro, prenunciando um choque inevitável. Atenas, ofuscada pelo próprio esplendor, parecia alheia à sombra que se aproximava. Continuavam a construir, criar e conduzir seus negócios, confiantes na inviolabilidade de sua posição. Mas, sob a superfície da calmaria, ondas já se formavam, prontas para se abater sobre eles com força inexorável. Esparta, enquanto isso, paciente e metodicamente, fortalecia suas fileiras, preparando-se para revelar seu punho de ferro ao mundo. E esse momento se aproximava como uma brisa sobre a estepe infinita, trazendo consigo a mudança. Um silêncio denso e palpável, como o prenúncio de uma tempestade iminente, envolvia o mundo das cidades-estado helênicas. O tempo parecia desacelerar, mas sob essa superfície enganosa, a tensão aumentava. Atenas, embriagada por seu próprio brilho, continuava a tecer os padrões de sua democracia, erguendo templos majestosos onde cada pedra respirava arte e pensamento. Seus navios,
como andorinhas velozes, cortavam o Mar Azul, levando comércio e influência muito além das fronteiras da Ática. A Era de Ouro parecia interminável. Mas à sombra da Acrópole, nos austeros quartéis de Esparta, um sentimento diferente começava a surgir. Os espartanos, cujas vidas eram forjadas em aço e disciplina, encaravam o esplendor ateniense com fria suspeita. O mundo deles era de ordem, onde cada passo era calculado e cada palavra tinha peso. Na liberdade ateniense, viam apenas anarquia. Em sua arte, mera fantasia. Seu caminho, o caminho do guerreiro, o caminho do dever, parecia-lhes o único verdadeiro. E esse caminho os conduzia a um confronto inevitável. Não havia guerra declarada entre os dois titãs, mas o ar estava carregado de invisíveis fios de hostilidade. Cada gesto ateniense, cada nova aliança, cada vitória naval era percebido por Esparta como um desafio, um ataque ao seu próprio modo de vida austero. Cidades-estado onde outrora reinava a fraternidade, agora fervilhavam de suspeitas e intrigas. Pequenas escaramuças, conflitos locais, disputas por rotas comerciais ou influência sobre cidades-estado menores, tudo isso não passava de ecos, prenúncios do trovão que se aproximava. Corinto, um poderoso centro comercial, cujos navios navegavam pelos mares tanto quanto os de Atenas, começou a sentir a pressão. Seus interesses econômicos estavam intimamente ligados aos de Atenas, mas seus círculos governantes inclinavam-se cada vez mais para Esparta, temendo o domínio ateniense. A marinha coríntia, sempre formidável, passou a desempenhar um papel mais ativo, provocando os atenienses e interrompendo suas rotas comerciais. Não se tratavam de meras disputas comerciais, era um jogo geopolítico, onde cada concessão, cada recusa de uma exigência era percebida como fraqueza. Longe do mar, no coração do Peloponeso, a Messênia, outrora conquistada e escravizada, começava a se rebelar. Esparta, que controlava essas terras, reprimia brutalmente qualquer sinal de dissidência. Mas a fome e a injustiça alimentavam a raiva, e a raiva, como brasas fumegantes, aguardava o momento certo. Rumores de levantes e reuniões secretas de messênios chegaram a Atenas, e alguns políticos atenienses viram nisso uma oportunidade para enfraquecer Esparta e apoiar os oprimidos. Esse era mais um fio na complexa teia de tensões, mais um motivo para Esparta considerar Atenas sua inimiga. A Beócia, cujas terras férteis faziam fronteira com a Ática, sempre fora assolada por conflitos internos. Tebas, sua capital, buscava periodicamente alianças tanto com Atenas quanto com Esparta, tentando capitalizar sobre a rivalidade entre as duas nações. Mas, durante esse período, sob a influência de agentes espartanos, Tebas inclinou-se cada vez mais para a coalizão anti-ateniense. Seus hoplitas, experientes em inúmeras guerras internas, constituíam uma força formidável, e sua deserção para Esparta poderia ter alterado o equilíbrio de poder. Atenas, por sua vez, não ficou de braços cruzados. Seus diplomatas habilidosos e eloquentes viajaram por todo o mundo helênico, tentando fortalecer suas alianças e garantir o apoio de seus aliados. Ofereceram proteção, privilégios comerciais e compartilharam os frutos de sua era de ouro. Mas muitas cidades-estado, especialmente aquelas sob influência direta de Esparta, recusaram as propostas atenienses, temendo a ira espartana. Confrontos mais abertos também ocorreram. Rebeliões eclodiram nas ilhas do Egeu,
cujo destino muitas vezes dependia da supremacia naval. Cidades que outrora fizeram parte da Liga de Delos buscaram se libertar do controle ateniense, e Esparta, incapaz de desafiar a marinha ateniense no mar, apoiou essas rebeliões com suas forças terrestres, penetrando nas ilhas por meio de curtas viagens marítimas. Governadores atenienses, tentando suprimir essas rebeliões, entraram em confronto com as forças aliadas espartanas, e essas escaramuças, embora localizadas, foram os prenúncios de uma grande guerra. Naquela época, enquanto o mundo permanecia paralisado em expectativa, a arte e a filosofia em Atenas continuavam sua trajetória. Artistas criavam obras-primas, dramaturgos encenavam tragédias em que heróis confrontavam o destino. E essas obras, por mais estranho que pareça, refletiam a crescente tensão. Elas ressoavam com notas de dúvida, medo do desconhecido e advertências sobre a fragilidade do mundo. Mas, cegos por sua própria grandeza, os atenienses nem sempre percebiam a verdadeira profundidade desses presságios. Esparta, por outro lado, tornou-se cada vez mais unida e resoluta. Suas leis, sua educação e sua cultura estavam voltadas para a preparação para a guerra. Todo espartano, grande ou pequeno, conhecia seu papel no conflito iminente. Sua sociedade, como uma máquina bem lubrificada, preparava-se para o início da guerra. Assim, entre esses dois polos, a Atenas democrática e a Esparta oligárquica, entre o ouro e o aço, entre a filosofia e a disciplina, um conflito se intensificava. Não se tratava simplesmente de uma luta pelo poder. Era o choque de dois mundos, duas ideologias, dois caminhos de desenvolvimento. Pequenas escaramuças, manobras diplomáticas, guerras comerciais, tudo isso eram meros elos em uma única corrente que conduzia ao inevitável. O presságio de uma tempestade era palpável em cada sussurro, cada murmúrio, cada olhar lançado através da fronteira. O mundo das cidades-estado helênicas parou, respirando profundamente o ar saturado com o aroma da mudança que se aproximava. E ninguém imaginava que essas mudanças teriam um preço tão alto. Aproximava-se o tempo em que, nas estradas poeirentas da Hélade, onde cada pedra guardava a memória de batalhas passadas, duas grandes potências se enfrentariam. Como duas árvores gigantescas com raízes que remontam à antiguidade, Atenas e Esparta estavam no limiar de um confronto decisivo. O vento, que antes apenas sussurrava entre os olivais e agitava as velas dos navios, agora trazia o prenúncio de uma tempestade. O ar tornava-se mais denso, saturado com o cheiro de sal do mar e poeira das planícies. Mitos que viveram por séculos nas canções dos contadores de histórias e nos afrescos dos templos estavam prestes a ganhar vida nos campos de batalha. Atenas, banhada pelo sol e pela brisa do mar, brilhou em sua era de ouro. Sua acrópole, elevando-se em direção ao céu azul, não era apenas uma cidade, mas um centro de pensamento, arte e liberdade. A democracia, como uma flor frágil, desabrochou ali, concedendo a cada cidadão o direito ao voto. Filósofos, como jardineiros sábios, nutriam as sementes da razão, e dramaturgos, como tecelões habilidosos, teciam os padrões dos destinos humanos no palco do teatro. O Partenon, o majestoso templo de Atena, era um símbolo desse florescimento, onde cada pedra, cada coluna, falava de harmonia e perfeição. Ali, à sombra dos pórticos de mármore, ressoavam debates sobre justiça, a natureza da existência,
e o lugar do homem no universo. Os atenienses acreditavam no poder de suas mentes, na invencibilidade de sua marinha e em seu direito de liderar todo o mundo helênico. Seus navios, velozes e elegantes, navegavam pelos mares trazendo comércio, cultura e, é claro, poder. Mas ali perto, escondida nas profundezas do Peloponeso, erguia-se Esparta. Não uma cidade, mas uma fortaleza de espírito, forjada em ferro e disciplina. Seus habitantes, os lacedemônios, eram treinados desde a infância na arte da guerra. Todo menino, após uma educação rigorosa, tornava-se um guerreiro, pronto para dar a vida por sua pátria. Sua sociedade era como um escudo monolítico, onde cada cidadão era uma engrenagem em um único mecanismo projetado para manter a ordem e o poder. Os espartanos não conheciam luxo, nem excessos. Suas vidas eram subordinadas ao dever, à honra e à execução impecável de ordens. Desprezavam o refinamento dos atenienses, considerando-o fraqueza. Sua força residia na unidade, na resistência e na vontade indomável. Sua falange, uma muralha fechada de escudos e lanças, era uma força formidável diante da qual os inimigos tremiam. As guerras greco-persas que outrora uniram os gregos diante de um inimigo comum eram agora apenas um eco distante. A ameaça comum havia passado e em seu lugar surgiu a desconfiança mútua que se transformou em rivalidade aberta. Atenas, tendo se tornado a líder da Liga de Delos, reuniu inúmeras cidades-estado ao seu redor, transformando-as em seu próprio domínio. O ouro que fluía para o tesouro vindo das terras aliadas alimentava as ambições dos atenienses, permitindo-lhes construir novos templos, novos navios e novas muralhas. Péricles, sábio e visionário, governava a cidade, direcionando sua energia para a prosperidade e a glória. Parecia que nada poderia abalar essa grandeza. Mas Esparta, não querendo ver o domínio ateniense, começou a reunir suas forças. Sua influência cresceu entre os estados do Peloponeso, insatisfeitos com a hegemonia ateniense. O temor do poder, da riqueza e da superioridade cultural de Atenas tornou-se um fator unificador para os aliados espartanos. Esparta, com sua disciplina férrea e vontade inabalável, representava uma força capaz de desafiar a era de ouro de Atenas. A tensão aumentava como o ar antes de uma tempestade. Pequenas escaramuças, disputas de fronteira, conflitos comerciais. Tudo isso eram meros prenúncios da tempestade que se aproximava. Diplomatas viajavam de um lado para o outro, tentando encontrar um acordo, mas suas palavras eram abafadas pelo crescente clamor do descontentamento. Atenas, cegada pelo próprio sucesso, não conseguia enxergar a profundidade do abismo que se abrira sob seus pés. Esparta, ao contrário, tornava-se cada vez mais resoluta. Seus guerreiros, experientes em batalha, estavam prontos para o confronto. O sopro do vento sobre a estepe, que antes trazia apenas frescor, agora sussurrava sobre o inevitável. O mundo congelou em antecipação, e então, quando os primeiros raios de sol coloriram o horizonte, ficou claro: um grande confronto se aproximava. A Guerra do Peloponeso, uma batalha onde mitos e lendas se tornariam realidade, onde o destino da Hélade seria decidido no campo de batalha. Era um choque de dois mundos, duas ideologias, dois caminhos de desenvolvimento que mudariam o curso da história para sempre. Ninguém sabia que aquele dia marcaria o início do fim de uma era de ouro, mas o começo de um novo e trágico capítulo. Atenas, outrora uma estrela brilhante,
o coração da Hélade sentiu o vento frio da mudança roçar seus telhados dourados. O céu, antes límpido, começou a se adensar com nuvens cinzentas, prenunciando uma tempestade. A grande guerra do Peloponeso, que começara como uma luta pelo poder, um choque entre dois mundos, ganhava impulso, revelando feridas que pareciam incuráveis. A princípio, parecia apenas mais uma provação, semelhante às que Atenas já havia enfrentado, emergindo ainda mais forte. Mas esta guerra era diferente. Ela carregava em si as sementes da destruição, germinando na própria alma da cidade. A poderosa marinha, orgulho de Atenas, que conquistara os mares, tornou-se agora sua coveira. A Batalha da Sicília, um plano ambicioso que prometia uma grandeza sem precedentes, transformou-se em um desastre. As enormes trirremes que antes cortavam as ondas com velocidade, agora jaziam no fundo do mar como brinquedos quebrados, seus mastros projetando-se da água como lápides. A água, geralmente calma e amigável, tornou-se sinistra, refletindo um céu nublado de cinzas e medo. Milhares de guerreiros, os melhores filhos de Atenas, pereceram ali, em águas estrangeiras, seus gritos perdidos no rugido dos elementos e no choque das armas inimigas. Isso foi mais do que apenas uma batalha perdida. Foi um banho de sangue que drenou a cidade de sua força e confiança. Como que por obra do destino, enquanto Atenas lamentava seus filhos, outro flagelo assolou a cidade, a peste, um inimigo invisível que não fazia distinção entre riqueza e pobreza, glória e vergonha, iniciou sua marcha pelas ruas sufocadas pelo calor e pelo desespero. Da agitação e do ruído dos distritos portuários, a doença se espalhou com velocidade alarmante. Penetrou em casas, templos e nos próprios corações das famílias. O cheiro da morte tornou-se uma companhia constante. As ruas, antes repletas de risos e passos, agora ressoavam com gemidos e o sussurro silencioso de passos arrastados. Aqueles que antes marchavam com orgulho ao som de flautas e símbolos, agora caíam, exaustos, com os olhos ardendo e a respiração pesada. Nem a medicina nem a oração conseguiam detê-la. A morte tornara-se parte do cotidiano. O médico que ontem tratara reis jazia hoje em seu leito, perdido no esquecimento. Um pai assistia à morte do filho, impotente para tudo fazer. Amigos que juraram fidelidade eterna agora se evitavam, temendo o contágio. A atmosfera da cidade mudou. Desapareceu a tranquilidade, a confiança no futuro que sempre caracterizara Atenas. Em seu lugar, o medo instalou-se, frio e penetrante. E junto com a peste, junto com a destruição da frota, a desilusão começou a crescer nos corações dos atenienses. Desilusão com os ideais que haviam acalentado por tanto tempo. A democracia, que parecera o ápice da perfeição humana, agora parecia frágil e incapaz de lidar com a adversidade. A filosofia, que deveria iluminar o caminho, parecia impotente diante da morte e do sofrimento. A arte, que celebrara a beleza e a harmonia, agora evocava apenas sorrisos amargos. Onde estavam os deuses quando seus filhos pereceram nos mares e nas ruas? Onde estava a sabedoria que deveria tê-los guiado à prosperidade? Vozes que antes ressoavam com convicção, agora pareciam vazias. Palavras que antes inspiravam, agora evocavam apenas descrença. As pessoas começaram a duvidar de tudo que formava o alicerce de suas vidas. Parecia que a própria cidade, outrora um bastião da civilização, estava lentamente mergulhando na escuridão.
O vento, que antes trazia o perfume das flores da Acrópole, agora carregava apenas o cheiro de doença e cinzas. O sussurro silencioso do mar ao largo das margens do Pireu, outrora um lembrete de poder e liberdade, agora soava como uma canção lúgubre. As sombras se alongavam, consumindo as cores vibrantes da vida. Atenas, a cidade que tanto dera ao mundo, agora precisava ser salva. E essa salvação não viria. Os guerreiros que retornavam dos campos de batalha carregavam consigo não apenas feridas, mas também a amargura da derrota. Suas armaduras, antes reluzentes, estavam cobertas de poeira e sangue. Seus rostos, antes cheios de coragem, agora expressavam cansaço e devastação. Eles viram seus camaradas caírem, seus sonhos se despedaçarem, e isso deixou uma marca indelével em suas almas. Casas que antes fervilhavam de risos e música, agora estavam vazias ou mergulhadas em silêncio. Mulheres que esperavam por seus maridos e filhos agora os lamentavam, suas lágrimas se misturando à poeira das ruas. Crianças que antes brincavam nas praças agora sentavam-se às janelas, com os olhos cheios de medo e confusão. Até mesmo o Partenon, o eterno símbolo da glória ateniense, parecia observar tudo isso com tristeza. Suas colunas de mármore, que se erguiam sobre a cidade, serviam agora não apenas como um testemunho de grandeza, mas também como uma silenciosa repreensão. Os deuses, retratados em seus frisos, pareciam distantes e indiferentes ao sofrimento dos mortais. Atenas, outrora um farol brilhante que guiava outras nações, agora perdia seu brilho. Conflitos internos, alimentados pelo desespero e pelo medo, enfraqueciam ainda mais a cidade. Soldados exaustos da guerra perdiam a fé em seus ideais. Cidadãos, enlutados, perdiam a fé na justiça. Essa perda de fé foi talvez a consequência mais terrível da guerra. Quando os ideais desmoronam, quando a fé se esvai, resta apenas o vazio. E nesse vazio é fácil se perder o rumo. Atenas, tendo perdido sua frota e seus filhos, também perdera parte de sua alma. A cidade que orgulhosamente carregava a bandeira da democracia e da cultura, agora se encontrava à beira do colapso, frágil e vulnerável. O ar sobre Atenas estava pesado, impregnado com o cheiro de doença e tristeza. O silêncio, outrora símbolo de paz, agora era ameaçador. Tudo permanecia imóvel diante de uma tempestade que já havia passado, deixando apenas cinzas e dor em seu rastro. Parecia que a Era de Ouro realmente chegara ao fim, e apenas uma longa e escura noite se estendia à frente. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, a história se lembra, e a memória da grandeza, do declínio, da luta, isso também faz parte de nossa herança. O silêncio que envolvia as outrora movimentadas praças atenienses era perturbador. Carregava ecos de dor e decepção, como o medo à espreita nas sombras. As majestosas colunas do Partenon, iluminadas pelo tênue sol poente, pareciam curvadas em um silêncio lúgubre. A democracia ali nascida havia se deparado com as duras realidades da guerra, e seus ideais, aparentemente indestrutíveis, estavam feridos. Os deuses, esculpidos em mármore, pareciam ter se afastado, deixando os mortais a sós com seu luto. O ar estava denso, impregnado com o cheiro de doença e perda. A cidade, que recentemente fora o centro do mundo helênico, agora parecia cansada e abatida. O vento que soprava sobre suas colinas carregava apenas os sussurros da derrota.
Mas a história abomina o vácuo. Onde a luz de um luminar se apagou, outra inevitavelmente começou a brilhar. Atenas, enfraquecida, jazia nas sombras, mas era apenas um momento, uma breve pausa antes de um novo capítulo. Esparta, cuja vida sempre fora regida pelas rígidas leis da disciplina e da bravura militar, agora via sua chance. Seus guerreiros, experientes em batalha, acostumados às dificuldades, não conheciam a fadiga no sentido ateniense. Para eles, a guerra não era uma tragédia, mas um estado natural, um caminho para a grandeza. Após décadas de luta árdua, quando Atenas parecia deter o destino de todo o mundo grego em suas mãos, a balança pendeu para o lado oposto. A Guerra do Peloponeso, aquele confronto titânico entre os dois polos da civilização helênica, deixou profundas cicatrizes. Atenas, outrora resplandecente com sua marinha e riqueza, foi destruída. Seu poder naval, fonte de orgulho e instrumento de domínio, foi aniquilado. A peste que devastou a cidade ceifou a vida de milhares, incluindo a do próprio Péricles, cujo bom senso e liderança por tanto tempo impediram Atenas de cometer erros fatais. A desilusão com os ideais, com a fé na justiça e na vitória abalada, provou ser tão devastadora quanto qualquer batalha. E assim chegou o momento em que Esparta, sempre ofuscada pelo esplendor ateniense, ascendeu à proeminência. Sua hegemonia, há muito esperada e arduamente conquistada, parecia inabalável. 40 anos haviam se passado desde o fim da guerra, mas seus ecos ainda ressoavam nos corações dos gregos. Os guerreiros espartanos, com seus rostos austeros e olhares insondáveis, tornaram-se agora os árbitros do destino. Cidades que outrora se erguiam orgulhosamente sob a bandeira de Atenas, agora olhavam com alarme para as guarnições espartanas que surgiam por toda parte. Mas esse triunfo foi efêmero, frágil como gelo na água da nascente. O sistema espartano, construído sobre disciplina e repressão, não oferecia nada além de ordem baseada no medo. Suas leis eram severas, sua sociedade insular. O espírito guerreiro que o sustentara por tanto tempo mostrou-se incapaz de governar o mundo em tempos de paz. Os espartanos eram mestres da guerra, mas não da diplomacia. Sabiam conquistar, mas não conheciam a criação. Sua hegemonia não se baseava na atração, mas na força. O descontentamento cresceu nas cidades subjugadas a Esparta. Atenas, embora derrotada, permaneceu um símbolo de livre pensamento e florescimento cultural. Suas ideias, sua arte, sua filosofia sobreviveram, penetrando o véu do poder espartano. Por toda a Hélade circulavam sussurros sobre a antiga grandeza de Atenas e sobre uma democracia que dava voz a cada cidadão. O sistema espartano, em sua essência, era a antítese daquilo que havia conquistado. Não oferecia inspiração nem novos horizontes. Seu reinado foi como um longo e rigoroso inverno em que a natureza congela, mas não morre. Guerreiros cujas vidas eram dedicadas à batalha mostraram-se despreparados para o papel de construtores. Seus métodos, eficazes no campo de batalha, tornaram-se intoleráveis em tempos de paz. Nas cidades onde outrora floresceram as artes e as ciências, reinava agora uma atmosfera de cautela. O comércio diminuiu e a comunicação tornou-se cautelosa. Cada passo, cada palavra, podia ser interpretada como um desafio. Os governadores espartanos, nomeados para governar as cidades-estado conquistadas, eram frequentemente rudes e impacientes,
desprovidos de compreensão das sutilezas da vida local. Estabeleciam ordem, mas essa ordem era fria e impiedosa. O próprio sistema espartano, tão eficaz em um clima de guerra constante, começou a ruir sob o peso da nova situação. Os ilotas, os agricultores oprimidos, que formavam a espinha dorsal da economia espartana, sentiram o enfraquecimento do controle espartano e começaram a sonhar com a liberdade. Os éforos, os supervisores cujo poder fora imenso, agora se viam diante da necessidade de governar não apenas seus concidadãos, mas nações inteiras. As tensões aumentaram como água diante de uma represa. A hegemonia de Esparta, que começara como um triunfo, estava se tornando um fardo. Exigia controle e repressão constantes, o que drenava os recursos e a força de Esparta. O espírito guerreiro, outrora sua maior arma, agora se tornava um obstáculo. Em vez de buscar novos caminhos de desenvolvimento, os espartanos se apegavam à velha ordem, temendo a mudança. Era uma época em que o mundo parecia congelado em expectativa. O silêncio que envolvia a Grécia não era de calma, mas de tensa antecipação. Esparta, regozijando-se com seu breve momento de domínio, não percebeu o abismo que se abria sob seus pés. Sua vitória, conquistada a um preço tão alto, provou ser apenas um prelúdio para novas convulsões. Nas cidades que outrora admiravam a cultura ateniense, uma nova geração crescia, uma geração que jamais conhecera o luxo da Idade de Ouro, mas que se lembrava de sua humilhação. Seus corações estavam repletos de ressentimento e do desejo de reconquistar a liberdade perdida. A disciplina espartana, concebida para garantir a ordem, apenas intensificava esse anseio por mudança. O sol, rompendo as nuvens, iluminou campos outrora encharcados de sangue, agora cobertos de grama. O vento sussurrava nas folhas das árvores como se contasse antigas histórias de glória e queda. A história, como sempre, seguia em frente, apesar das tentativas de detê-la. A hegemonia espartana, aquele momento brilhante, porém breve, de triunfo, carregava em si a semente de sua própria destruição. Sua fragilidade era evidente para aqueles que conseguiam enxergar além, que pressentiam a mudança. Atenas, embora derrotada, sobreviveu na memória e nas ideias. Seu legado, invisível, porém poderoso, alcançou os confins da Grécia. Esparta, por outro lado, embora forte no momento, mostrou-se incapaz de se adaptar a um mundo em transformação. Seu domínio era como tentar reter água em uma peneira. A tensão aumentava. Pequenas escaramuças que antes pareciam insignificantes, agora assumiam um novo significado. Cada levante, cada rebelião, era um prenúncio de uma tempestade iminente. Os governantes espartanos, imersos em suas tradições, não perceberam como a paz lhes escapava por entre os dedos. Enxergavam apenas inimigos a serem esmagados, sem notar as novas forças que ganhavam poder. A história de Esparta, assim como a de Atenas, foi repleta de grandeza e tragédia, mas, precisamente no momento em que parecia que uma potência havia atingido seu apogeu, outra iniciava sua jornada. O silêncio que envolveu a Grécia após a Guerra do Peloponeso foi apenas uma pausa antes de um novo confronto, ainda maior. Esparta, tendo conquistado sua hegemonia, viu-se aprisionada pelo próprio poder, incapaz de avançar, incapaz de compreender que a hora da mudança era inexorável. Seu triunfo foi apenas um alívio temporário, uma breve interrupção na dança eterna da história.
E em algum lugar nas sombras, novas forças já amadureciam, prontas para desafiar a ordem estabelecida. A Guerra do Peloponeso deixou profundas cicatrizes no corpo da Hélade. Esparta, emergindo vitoriosa, encontrou-se numa posição peculiar. Sua disciplina férrea, tão eficaz no campo de batalha, mostrou-se incapaz de governar as diversas cidades-estado. Cada cidade-estado, pressentindo a fragilidade da potência hegemônica, começou a se isolar. Atenas, humilhada, mas não derrotada, observava das sombras. Seu momento ainda não havia chegado, mas as sementes do renascimento já germinavam. Cidades, exaustas pela guerra, buscavam um novo apoio, um novo propósito. Foi nesse momento que um novo ator emergiu no cenário histórico. Do norte, de terras antes consideradas periféricas ao mundo grego, avançava uma potência inesperada, a Macedônia. Um país cuja cultura e tradições diferiam da sofisticação das cidades-estado do sul. Mas seus governantes, homens ambiciosos e de vontade férrea, enxergaram oportunidades onde outros viam apenas caos. Filipe II, rei da Macedônia, foi um homem cujo nome logo ecoaria por toda a Grécia. Ele não era grego no mesmo sentido que os atenienses ou espartanos, mas era um brilhante estrategista e político. Sabia como explorar as fraquezas de seus inimigos, unindo tribos diversas sob sua bandeira. Tebas, uma das outrora grandes cidades-estado, tentou preencher o vazio deixado pelo poder. Seus habitantes se viam como novos líderes capazes de restaurar sua antiga glória. Os tebanos, após a vitória sobre Esparta em Leuctra, dominaram o mundo grego por um tempo. Seus generais, Epaminondas e Pelópidas, eram brilhantes, mas seus sucessos foram passageiros. Tebas, assim como Esparta, era uma cidade-estado com fortes tradições, mas carecia de flexibilidade. Sua força era momentânea, mas sua hegemonia tão frágil quanto a de Esparta. Filipe da Macedônia observava esses jogos com sábia cautela. Não tinha pressa. Fortaleceu seu exército, treinou-o em novas táticas, absorvendo as melhores de seus vizinhos. Sua falange, armada com longas lanças, as sariças, era uma força formidável. Ele compreendia que uma Grécia desunida, enfraquecida por décadas de guerra, seria presa fácil. Explorou habilmente as tensões entre as cidades-estado, oferecendo alianças, prometendo proteção e, então, quando chegava a hora certa, atacando. O sistema de polis, fundamento da civilização grega, começou a ruir. A ideia de uma cidade-estado autogovernada, que havia dado origem a tantas grandes ideias e realizações, mostrou-se incapaz de resistir ao poder centralizado. Os cidadãos, acostumados à independência, tiveram dificuldade em aceitar a autoridade de um governante externo. Mas o declínio econômico, as guerras constantes e os conflitos internos tornaram essa independência cada vez mais ilusória. O povo cansou-se do caos, ansiava por paz e ordem, mesmo que isso significasse submissão. Filipe da Macedônia soube explorar habilmente esse clima. Apresentou-se como o salvador da Grécia das lutas internas e da ameaça externa que ele próprio havia fomentado. Falou da unidade grega e da necessidade de se levantar contra os persas, que ainda permaneciam inimigos. Suas palavras encontraram eco em muitos, que viam nele uma força capaz de restaurar a Grécia à sua antiga glória. Tebas, sentindo-se ameaçada pela Macedônia, tentou unir a Grécia contra Filipe. Eles o viam como um bárbaro, uma ameaça à cultura grega. Atenas, apesar de sua antiga inimizade com Esparta,
também se tornou cautelosa. A democracia, embora enfraquecida, valorizava sua independência. Uma unidade temporária e frágil surgiu diante de um inimigo comum. Mas Filipe era mais astuto. Ele sabia que sua força residia em seu exército, enquanto a força das cidades-estado gregas residia em sua desunião. Ele usou a diplomacia, subornou, ameaçou, formou alianças e depois as desfez. Era um mestre da arena política. E quando chegou o momento decisivo, quando as cidades-estado gregas finalmente se uniram contra ele, já não eram fortes o suficiente. A Batalha de Queroneia, travada em 338 a.C., foi um ponto de virada. Ali, no campo de batalha, dois mundos colidiram. De um lado, as forças unidas das cidades-estado gregas, do outro, a invencível falange macedônia. Filipe, que participou da batalha, demonstrou seu gênio militar. O exército macedônio alcançou uma vitória decisiva. Essa vitória marcou o fim da era da independência das cidades-estado. As cidades-estado gregas, que lutaram durante séculos por sua liberdade, viram-se sob o domínio do rei macedônio. Tebas, como uma das principais oponentes de Filipe, foi punida com especial severidade. A cidade foi destruída e seus habitantes vendidos como escravos. Atenas, embora tenha mantido seu status, foi forçada a aceitar a hegemonia macedônia. O declínio do sistema de polis não foi um colapso repentino, mas sim um declínio gradual. As grandes ideias da democracia, da filosofia e da arte, nascidas nessas cidades, não desapareceram. Elas simplesmente encontraram um novo espaço para se desenvolver. O mundo estava mudando. A era das grandes cidades-estado, com suas guerras e rivalidades intermináveis, estava se desvanecendo. Uma nova era estava surgindo, a era dos impérios, onde os destinos das nações eram decididos não nas praças das cidades, mas nos aposentos dos reis e nos campos de batalha de vastos exércitos. Tebas, outrora uma potência formidável, tornou-se uma mera lembrança de sua antiga glória. Sua tentativa de substituir Atenas e Esparta fracassou. A Macedônia, sob a liderança de Filipe e, posteriormente, de seu filho Alexandre, tornou-se a nova potência dominante. Era um mundo onde a liberdade individual cedeu lugar à ordem e à disciplina. Mas essa ordem foi construída sobre a força, e a força, como a história demonstra, é muitas vezes efêmera. O declínio do sistema da polis não foi apenas uma mudança política, mas também cultural. O foco deslocou-se do mundo interno da polis para o mundo helenístico mais amplo. Ideias nascidas em Atenas espalharam-se por todo o Mediterrâneo e além, mas num novo contexto. Foi uma época em que antigos heróis saíram de cena e novos surgiram em seu lugar, cujos nomes ainda estavam por ser inscritos nos anais da história. Um novo capítulo começava, um capítulo em que as fronteiras entre os povos se tornavam difusas e a cultura grega, fundindo-se com as tradições orientais, dava origem a algo inteiramente novo. O declínio do sistema de polis não era um fim, mas uma transformação. O grande legado da Hélade preparava-se para uma nova jornada que duraria milênios. O silêncio que precedeu a tempestade parecia permear tudo. O vento cessou como se prendesse a respiração, e o sol, rompendo o véu de nuvens, iluminou uma paisagem onde grandes impérios se sucederam. O tempo, que até então fluía lentamente, como as águas de um lago estagnado, agora ganhava impulso. Parecia que a própria história
cansada do eterno confronto entre Atenas e Esparta, decidira acelerar o passo para conduzir o mundo mais rapidamente a uma nova era. Os tempos em que o destino dos gregos era decidido na ágora, a céu aberto, em debates acalorados entre os cidadãos, haviam ficado para trás. Agora, as decisões eram tomadas em salões escuros, onde generais e reis sussurravam, onde os destinos de nações inteiras eram ponderados. Tebas, cuja coragem recentemente impressionara a todos, era agora uma pálida sombra de sua antiga glória, um lembrete de que até mesmo a força mais poderosa pode se mostrar frágil. Sua tentativa de substituir os dois gigantes provou ser ambiciosa demais. Uma nova potência estava emergindo no cenário, a Macedônia. Filipe e mais tarde seu filho, Alexandre, trouxeram consigo uma nova realidade. Era um mundo onde as liberdades individuais, tão valorizadas em Atenas, cediam lugar à disciplina e à ordem rigorosas. Uma ordem construída sobre a força, que, como a história ensinara, jamais seria duradoura. O declínio do sistema de polis não foi apenas uma mudança política, foi também cultural. O foco mudou. Em vez do mundo fechado de cada polis, todo o mundo helenístico se abriu ao pensamento grego. As ideias nascidas na Era de Ouro de Atenas, as ideias de democracia, filosofia e arte, não desapareceram. Elas simplesmente embarcaram em uma nova jornada, espalhando-se pelo Mediterrâneo para terras que os gregos antes só conheciam por meio de lendas. Mas esse caminho já era diferente. A cultura grega, misturando-se com as antigas tradições orientais, começou a dar origem a algo inteiramente novo, algo sem precedentes. Era uma época em que antigos heróis, cujos nomes ecoavam pelo mundo, desvaneciam-se nas sombras, dando lugar a novos rostos, cujas histórias ainda estavam por ser escritas. O mundo se preparava para grandes mudanças. As fronteiras entre as nações se tornavam cada vez mais tênues. O ar se enchia da expectativa do desconhecido. O grande legado da Grécia, sem perder sua força, se preparava para a transformação, para uma nova etapa em sua jornada sem fim através dos milênios. O silêncio que precede o alvorecer de uma nova era sentido em todos os lugares, em cada farfalhar das folhas, em cada sopro do vento. As lições aprendidas com as intermináveis disputas de Atenas, com a vontade férrea de Esparta e com a tragédia da Guerra do Peloponeso, não foram esquecidas. Como sementes, foram levadas pelos ventos da mudança, prontas para germinar em solo fértil. Cada cidade-estado, cada cidadão, cada guerreiro deixou sua marca nesse vasto mosaico da história. E essa marca, às vezes quase imperceptível, às vezes vívida, permaneceu dentro de nós, em nossas aspirações, em nossa compreensão do mundo. A democracia nascida em Atenas provou ser mais do que apenas uma forma de governo, mas um ideal eterno ao qual as gerações aspirariam. A filosofia, que iniciou sua jornada com questionamentos sobre a existência e o conhecimento, tornou-se a base de muitos ensinamentos mundiais. A arte, que atingiu patamares sem precedentes na Grécia, continuou a inspirar artistas e escultores ao longo dos séculos. Essas não foram simplesmente conquistas dos antigos, foram dádivas que eles deixaram para toda a humanidade. A disciplina espartana, com sua capacidade de priorizar o dever acima de tudo, ressoava naqueles que valorizavam a ordem e a fortaleza. Mesmo sua aspiração por uma sociedade ideal, embora nunca plenamente realizada, serviu como tema para reflexão
e experimentação. Esses contrastes, esses opostos, tão vividamente revelados no duelo entre as duas grandes cidades-estado, apenas enfatizaram a natureza multifacetada do ser humano e a busca incessante por um caminho melhor. Guerras que antes pareciam intermináveis passaram a ser vistas como lições duras, porém necessárias. As guerras greco-persas, que uniram cidades-estado distintas diante de um inimigo comum, demonstraram o poder da união. A Guerra do Peloponeso, que dividiu a Grécia, demonstrou o poder destrutivo dos conflitos internos. Cada conflito, cada vitória e derrota deixou uma marca profunda na memória coletiva. Mesmo com o declínio do sistema da polis, seu espírito não desapareceu. Transformou-se, adaptou-se e assumiu novas formas. Ideias que antes eram privilégio de um pequeno grupo de cidadãos tornaram-se propriedade do mundo inteiro. O período helenístico, que começou com grandes conquistas, foi uma época não apenas de disseminação da cultura grega, mas também de seu enriquecimento. Sabedoria oriental, costumes africanos, tudo isso se misturou à herança grega, dando origem a novos movimentos filosóficos, novas formas de arte e novas ciências. Em cada passo, em cada nova descoberta, ecos do passado podiam ser detectados. Na busca por justiça, na procura pela verdade, no desejo de criar uma sociedade harmoniosa, em tudo isso vivia o grande legado dos antigos gregos. Eles nos deixaram não apenas as ruínas de templos e estátuas majestosas, mas, mais importante ainda, as sementes de ideias que continuam a crescer e a se desenvolver. Era uma época em que a velha ordem estava ruindo, mas em seu lugar algo novo nascia, algo que carregava ecos de eras passadas. O silêncio que envolvia o mundo não era um fim, mas um prenúncio de novas mudanças, novas descobertas, uma nova história que continuava seu movimento incessante, carregando em si a sabedoria dos tempos. E essa sabedoria, como um fio invisível, nos conectava com aqueles que viveram há milhares de anos, lembrando-nos de que todos fazemos parte de um único fluxo contínuo do tempo. O declínio de dois grandes mundos, Atenas e Esparta, pareceu marcar o fim de uma era. Mas, na realidade, foi apenas o começo. O alvorecer de uma nova era, onde seu legado, suas ideias, seus ensinamentos perduraram, inspirando e guiando a humanidade. Tornaram-se a base sobre a qual novas civilizações, novas ideias, novas aspirações foram construídas. O silêncio que sempre precede grandes mudanças agora envolvia o mundo. Mas não era um silêncio vazio, e sim um silêncio repleto de expectativa. Expectativa do que o futuro traria e de como os ecos do passado ressoariam em um mundo novo e desconhecido. O tempo recomeçou sua marcha veloz, carregando consigo apenas poeira, mas preservando para a eternidade as brilhantes faíscas da sabedoria. Um vento carregado pela poeira dos séculos sussurra sobre as ruínas. Onde outrora se erguiam majestosas acrópoles e austeros quartéis, agora apenas sombras dançam nos raios do sol poente. Dois mundos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão conectados, deixaram para trás algo mais do que pedras e lendas. Esse legado é um tênue fio que tece o tecido do tempo, ligando-nos ao passado. Atenas, berço da democracia e da filosofia, desvaneceu-se como a chama de uma vela antes do seu tempo. Sua acrópole, outrora reluzente em mármore sob o generoso céu helênico,
agora está coberta por séculos de poeira. O Partenon, símbolo de sabedoria e beleza, ergue-se como um fantasma de sua antiga glória. Filas de turistas, uma após a outra, tentam capturar o espírito de Péricles, ouvir o eco dos debates de Sócrates e vislumbrar o brilho nos olhos de Fídias. Mas o eco se dissipa e o brilho se apaga. Os ideais nascidos aqui, liberdade de pensamento, sede de conhecimento, busca pela harmonia, sobrevivem, mas em um mundo diferente, mais complexo. Sua luz se dissipou, tornando-se parte da consciência coletiva, influenciando invisivelmente nossas noções de justiça e beleza. Esparta, a fortaleza militar, a personificação da disciplina e da força, também se desvaneceu na história. Suas muralhas de ferro, outrora imponentes para os inimigos, há muito se reduziram a pó. A forja onde os guerreiros eram criados, onde as crianças aprendiam a obediência e o sacrifício, agora está vazia. Mas o espírito de Esparta, sua vontade inabalável, sua devoção ao dever, sua compreensão do valor da ordem, tudo isso também permanece vivo, não em declarações grandiosas, mas em uma firmeza silenciosa, na disposição de defender o que é caro, na capacidade de tomar decisões difíceis. O modelo espartano de sociedade, tão distante de nossos valores modernos, deixou, no entanto, sua marca na importância da estrutura, da autodisciplina e da responsabilidade coletiva. O que restou desses dois titãs, cujo duelo moldou o curso da história? Uma contradição permanece, assombrando a humanidade. O desejo ateniense por liberdade e autoexpressão versus a disciplina e a ordem espartanas. A aspiração por ideais e beleza versus o pragmatismo e a força. Essas duas forças, entrelaçadas em uma dança eterna, moldam o nosso mundo. Buscamos a harmonia como os atenienses, mas valorizamos a estabilidade como os espartanos. Temos sede de conhecimento e autodescoberta, mas compreendemos a necessidade de regras e limites. O declínio desses mundos não foi um fim, mas uma transformação. Suas ideias, seus erros, seus triunfos, tudo se tornou parte do nosso passado comum. Vemos neles um reflexo de nossas próprias aspirações e fraquezas. Em nossa busca pela democracia, lembramos de Atenas, em nosso desejo por ordem, de Esparta. Mas também lembramos da fragilidade dos ideais, do preço do poder e da inevitabilidade da mudança. A Guerra do Peloponeso, um grande conflito, deixou profundas cicatrizes. A destruição da frota ateniense, epidemias devastadoras, a desilusão com os deuses e os homens, tudo isso foram lições amargas. A hegemonia espartana, um breve momento de triunfo, demonstrou como o poder pode corromper facilmente e como é frágil a dominação baseada no medo. Tebas, depois a Macedônia, Alexandre, novos poderes substituíram os antigos, mas os alicerces estabelecidos por Atenas e Esparta permaneceram. As imagens do pôr do sol que vemos agora não são simplesmente retratos de um dia que se extingue. São uma metáfora para a passagem de eras, símbolos de conclusão, mas também um prenúncio de um novo amanhecer. O vento que sopra pela estepe carrega não apenas poeira, mas também as sementes do futuro. Sussurra que, mesmo após as maiores quedas, algo novo nasce. E no silêncio que envolve estas terras ancestrais, não se ouve o vazio, mas a expectativa. A expectativa de como os ecos de dois grandes mundos continuarão a ressoar nos corações e mentes das pessoas, moldando seus caminhos. Isto não é apenas história, é parte da nossa própria alma,
impressa ao longo dos séculos. E assim, quando o último raio de sol toca os picos do Partenon e o peso do escudo permanece nas mãos dos guerreiros espartanos, a história de duas grandes cidades helênicas chega ao seu fim natural. Não houve um fim repentino, apenas um lento desvanecimento, como a brisa da tarde que se extingue após um dia repleto de vida. O vento que outrora impulsionou os estandartes de Atenas rumo à vitória, agora sussurra entre as ruínas, espalhando a poeira dos séculos. O silêncio que envolve a Acrópole não é vazio, mas sim de espera. Espera que os ecos de seus debates, de sua sabedoria, de seus erros, encontrem novamente seu lugar na dança eterna da memória humana. O duelo entre Atenas e Esparta, que começou com o choque de duas visões de mundo, dois caminhos de desenvolvimento, não terminou com a queda de uma ou a ascensão da outra. Ele se estendeu para outro plano, tornando-se parte integrante da nossa compreensão do mundo. Ouvimos ecos da linguagem ateniense em discussões sobre liberdade e justiça. Sentimos ecos da fortaleza espartana quando buscamos apoio em momentos difíceis. Suas paixões, suas esperanças, suas tragédias, tudo isso não está enterrado sob as pedras das muralhas antigas, mas continua vivo em nossas próprias aspirações e dúvidas. Essas cidades, nascidas das areias da Ática e das montanhas do Peloponeso, legaram ao mundo mais do que monumentos arquitetônicos ou estratégias militares. Deixaram-nos um legado de ideias que continuam a moldar nosso pensamento. A democracia, nascida na ágora ateniense, segue sua trajetória, evoluindo sem perder seu ímpeto original. A arte que atingiu seu ápice durante a Era de Ouro de Atenas inspira até hoje, lembrando-nos da beleza e da harmonia que a alma humana almeja. O espírito guerreiro de Esparta, sua disciplina e devoção ao dever, continuam a inspirar respeito, lembrando-nos da força de vontade e do sacrifício. Mas, ao mesmo tempo, lembramos da fragilidade de sua grandeza. Lembramos como os ideais podem ser facilmente distorcidos, como o poder pode se tornar uma tentação e como a força pode levar à ruína. A peste que devastou Atenas e a crueldade que acompanhou o domínio espartano não são apenas páginas da história, mas advertências que ressoam através dos milênios. Elas nos lembram que até mesmo as civilizações mais brilhantes estão sujeitas a provações e que o caminho para a harmonia exige não apenas aspiração, mas também sabedoria, não apenas força, mas também compaixão. Quando os últimos navios da frota ateniense afundaram no azul do mar Egeu, quando os escudos espartanos foram cobertos pela poeira do esquecimento, a história não terminou. Simplesmente mudou de ritmo. O vento que sopra sobre a Hélade carrega não apenas o aroma do mar e do absinto, mas também o sussurro do tempo. Um sussurro que diz que cada era tem seu amanhecer e seu crepúsculo, mas que as sementes plantadas no passado continuam a crescer no futuro. Encontramo-nos no limiar de um novo milênio e no silêncio deste momento, duas vozes ecoam. A voz de Atenas, clamando por razão e liberdade. A voz de Esparta, lembrando-nos do dever e da fortaleza. Essas vozes não se contradizem, mas se complementam, criando uma complexa sinfonia da existência humana. Sua oposição, sua rivalidade, seu legado compartilhado, tudo isso se tornou parte integrante do nosso mundo. E quando o brilho do entardecer pinta o céu de carmesim, como se despedisse do dia que passou,
sentimos paz, a paz das ruínas antigas, a paz da memória eterna. A história de Atenas e Esparta não é um capítulo encerrado, mas uma melodia infinita que continua a ressoar em nossos corações, lembrando-nos de que, mesmo após o triunfo mais brilhante e a queda mais amarga, permanece uma busca eterna pela luz, pela verdade, pelo significado. Seu duelo, agora um mito, tornou-se uma fonte de inspiração, um espelho no qual vemos nosso próprio reflexo. E nesse reflexo tranquilo, nessa memória serena, reside sua imortalidade.